Gente, graças a Deus por estarmos aqui, por poder, eu acho que a gente já começa bem a semana, depois de um louvor desse, né? O pessoal é uma bênção, nos ajuda. Claro que o verdadeiro louvor não é o mais afinado, o nosso é bom, né, gente? É bom sim ou não? O nosso é bom, mas o verdadeiro louvor é o do coração, é esse que Deus olha. Jesus disse que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui a gente já começa bem a semana. E agora a gente vai pensar um pouquinho, estudar um pouquinho a palavra. A gente vem numa sequência, desde todas as tragédias aqui do estado, a gente tem falado sobre esperança, a gente tem falado sobre restauração. E um livro incrível que fala de restauração é o livro de Neemias. E a gente está estudando capítulo a capítulo, alguns capítulos, inclusive, a gente falou deles em mais de um culto. Então, talvez, você que não vem todo domingo assiduamente, você que talvez está nos visitando hoje, é muito bem-vindo. Mas aqui a gente sempre traz uma palavra de ensino em série, numa sequência. Por exemplo, nas quartas-feiras, a gente está estudando os salmos, tem sido muito especial. Claro que cada quarta é um salmo, então se você vir na outra quarta, não tem problema nenhum. No domingo, talvez você não entenda um pouquinho, mas fique em paz. Eu costumo dizer assim para quem nos visita, olha, se gostou, volta. Se não gostou, volta, que tu vai te acostumando com como as coisas funcionam, tá? A gente vai assimilando, porque quando a gente visita um lugar novo, a gente não sabe bem como senta. Eu vejo, esses dias eu estava num casamento, e aí eu peguei o paninho e botei em cima do meu colo. E a pessoa do lado disse, ainda bem que tu fez isso, porque eu nem sabia o que fazer com isso aqui. Mas eu não tenho hábito, eu sei que é de botar no colo. Mas a vontade mesmo é de botar em cima da mesa, né? Só que eu tenho um problema com aquele paninho, toda vez que eu levanto ele cai, porque eu esqueço que ele está no colo. Porque o nosso normal é guardanapo, né? E quando a gente vai num lugar novo, é assim também. A gente não sabe muito bem como é que funciona, né? Então, aqui atrás, tá? Você pode, não quero passar pela frente, mas você pode fazer a volta pelo corredor, são os banheiros, tem água aqui atrás também. Então, a gente fica muito feliz com quem nos visita, tá bom? Seja muito bem-vindo. Depois o Adriano tem um anúncio para quem está nos visitando. E nós estamos hoje no capítulo 11 de Neemias, são 13 capítulos, e nós estamos no 11. Semana passada a gente não falou de Neemias, porque era o abençoado dia dos pais. Foi muito bom, gente, estava muito bom o domingo de todos, e muita gente terminou. A semana passada a igreja estava cheia aqui, uma bênção, o culto do dia dos pais também. Eu só vou introduzir então, antes de entrar no 11, Dani, alguns pontos que a gente já viu nos 10 capítulos que a gente estudou. Então tudo começa com a reconstrução dos muros e das portas. Jerusalém, por mais de 140 anos, estava com os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, a cidade numa miséria, gente, numa miséria absurda, as pessoas se aproveitando da cidade, se aproveitando do povo. E Neemias, eu acho incrível isso na vida de Neemias, isso aqui já é uma grande lição para nós. Quando Neemias ouve a notícia de como estava Jerusalém, que está no capítulo 1, versículo 2, eu acho, ele diz, olha a situação, ele perguntou para Anani, que tinha de visitar ele, como que estavam os judeus, e Anani vai responder, no 3 então, Dani, por favor. E aí ele disse, o restante, que não foi levado como escravo, se acha lá na província, lá em Jerusalém, mas em grande miséria, desprezo, quer dizer, ninguém estava nem aí. Os muros de Jerusalém derrubados, as portas queimadas a fogo. Quando ele ouve isso, porque ele era patriota, Neemias, ele não nasceu, porque ele já nasceu no exílio, Neemias, mas ele amava Jerusalém. E aí quando ele ouviu aquilo, ele sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. Observe que em nenhum momento está escrito reclamou aí. E aqui já tem um grande ensino, né? O que Neemias fez quando ouviu uma notícia trágica? Senta, chora, lamenta, jejua e ora. Está passando um tempo difícil? Olha aqui para mim. Se tiver que chorar, chora, está tudo bem.
Se tiver que lamentar, lamenta, está tudo certo. Mas não esquece também de buscar a Deus, de colocar a sua situação, de jejuar e de orar diante de Deus, talvez por esse momento que você está passando. Neemias disse para Deus, em outras palavras, ele está buscando em Deus a solução para aquela trágica notícia que ele havia recebido. E Neemias fez mais ainda, porque ele estava bem, onde ele estava. Mas ele fez mais, ele se colocou nas mãos de Deus, para ser um canal de solução, para o problema de Jerusalém. E é importante pontuar, que Neemias estava a mais de 1000 quilômetros de distância, não tinha avião, não tinha carro naquela época. Imagina o que era uma viagem dessas, e ele se coloca à disposição para ser solução. Eu creio que é papel de nosso como cristão, sempre diante de uma notícia, nos colocarmos diante de Deus, e dizer para Deus, Senhor, eu quero ser bênção, eu quero ser solução. É nosso papel. Uma das bem-aventuranças que Jesus ensinou, ele fala, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, ele é uma pessoa que resolve conflito, que traz a paz, que estabelece a paz. O povo de Deus tem que ser um povo da paz. Amém? Amém, gente? Temos que ser da paz. Porque Deus também é um Deus de paz. E Neemias vai até Jerusalém e ele faz uma obra, gente, em tempo recorde. Em 52 dias é reconstruído os muros, as portas. Claro que eu não imagino que foi tudo feito no esquadro, alinhado, rebocado, pintado. Não acredito que foi assim. Foi o negócio, vai botando aí, vamos fechando, vamos dar um jeito, né? Lembra aqueles mutirões? Antigamente tinha muito assim, alguém vinha do interior e o pessoal se juntava para fazer casa. Tinha ou não tinha? Quem participou de mutirão assim, gente? Levanta a mão. Aí, ó. É isso aí. E aí fazia. E eu tenho vaso, o outro tinha pia. E era cada um de uma cor, sim ou não? E aí a cozinha era uma peça de cada cor. Eu morei, né? A gente tinha quanto tempo, né? O pai e a mãe estão aqui. Quanto tempo, gente? A cozinha era de um jeito, o balcão era do outro, o fogão era de outro, a mesa era de outro, o negócio da despensa era de outro. Era uma mistura assim, ó. Coisa mais linda assim. Por quê? Porque era o jeito que dava, e eles fizeram do jeito que dava, e em 52 dias eles reconstroem os muros, e houve uma grande celebração. Aqui começa um tempo, gente, do capítulo 1 ao capítulo 10, estão comigo sim ou não? Do capítulo 1 ao capítulo 10 é um tempo assim de muito, vamos fazer, fizemos e a mão de Deus estava com a gente, aleluia, glória a Deus, que bênção. E o inimigo se levantava e aí Neemias liderando todo esse movimento, articulava, administrava, se preparava contra o inimigo, orava, o tempo todo Neemias ora, o tempo todo Neemias faz o quê? Ora. Gente, o cristão tem duas asas, eu não vou dizer para você fazer assim, você vai acertar a pessoa do lado, mas uma asa é oração, e a outra asa é a Bíblia. Cássio diz duas coisas que eu tenho que fazer como cristão: orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Você não ora, está em falta. Se você não lê a Bíblia, também está em falta. Você vai ser um avião de uma asa só, não vai voar, não vai crescer. Então tem que fazer essas duas coisas, ok? Cássio, começa a ler a Bíblia por onde? Até falei, comece a ler a Bíblia, falei numa quarta, comece a ler a Bíblia pelo Salmo, gente, tá? É ótimo. Você vai ali no Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, até para quem tem insônia, tem um dos salmos, eu receitava para quem não conseguia dormir. Eu não estou conseguindo dormir, então tu lê esse versículo aqui e esse, eu não me lembro qual que é, onde é que está os dois, mas um era do Salmo 4, eu acho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Então comece a ler os salmos, orar os salmos, ler os salmos. Depois pode ler Provérbios, Eclesiastes, não tem erro esses 3 livros, gente.
Eu não sei por onde eu começo a ler a Bíblia. Comece por Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Vai que não tem erro, tá? E Cantares que está nesse meio aí. Bom, isso aí é para quem quer apimentar o casamento, tá? Aí lê Cantares, né? Um dia eu tinha que falar de Cantares aqui para vocês, mas não pode ser num culto assim. É meio perigoso. Cantares é erótico, gente. É assustador. Acredite, isso é de Deus e está na Bíblia. Amém? Vocês sabem que quem meio endemonizou, não vou falar, fica xarope. Tá, mas deixa assim. Em respeito a outras denominações religiosas, mas é isso aí. Voltando aqui, porque eu viajo, né, aqui. Eles viveram um tempo, então, nesses 10 capítulos, de muita coisa boa. Por exemplo, havia injustiça social, foi corrigido. E aí, eles se voltam para a palavra de Deus, eles começam a pedir para que a palavra de Deus voltasse a ser ensinada, porque a palavra de Deus não era mais ensinada. Olha a falta que faz, ou melhor, eu vou mudar, a importância que faz a gente se reunir aqui, para juntos orarmos, juntos louvarmos a Deus e juntos aprendermos da palavra de Deus. E eles pedem para que a palavra volte a ser ensinada, e acontece praticamente que um culto, gente, na verdade era uma conferência, na verdade era uma campanha, sei lá como é que chamava, como chamava, pastor Elei está com a gente aqui, daqui a pouco vocês vão ver, ele vai dar uma risada, todo mundo vai saber quem é, tá? Viu? Quando fazia cultos assim, todo dia da semana era campanha que chamava? Campanha. Então foi quase uma campanha, porque foram mais de 20 dias, gente, de culto. Foi uma campanha, onde o povo se quebrantava, se arrependia, se celebrava, se alegrava, quase 20 dias, e agora preste atenção, os muros estão reconstruídos, as portas colocadas no lugar, havia justiça social, havia uma organização política também já, Neemias ele foi um líder também político, e havia sido restaurada essa questão do culto, a questão espiritual. No último domingo que a gente falou de Neemias, há 2 domingos atrás, a gente estudou ali que eles fazem um decreto, a palavra é ensinada e eles dizem, nós vamos registrar o que está escrito na Bíblia, os mandamentos, as instruções, os conselhos de Deus, nós vamos registrar e nós vamos assinar, que nós vamos nos comprometer em fazer isso. E até aqui, gente, está tudo ok, só que agora no capítulo 11, olha aqui para mim, a vida volta ao normal. E é muito bom, estudando o livro, eu fiquei pensando de momentos culto que a gente vem, que é uma bênção, de retiro que a gente vai, que é sobrenatural. Eu já participei de muito retiro assim, absurdamente especial, incríveis. Mas eu também sei que depois, depois desses acontecimentos, e é super bom, e é super legal, mas tudo isso passa. E aí a gente cai na realidade, não é cair na realidade, mas agora a gente tem que ir para a prática. Ontem a gente estava na formatura da Lu, a Lu está aí? Está aí, pastor? Ô Lu, tu está aqui? E muito legal, maravilhoso. Ela disse para mim, eu perguntei, deu tudo certo, melhor que certo, show. E foi maravilhoso. Espero que tu tenha aproveitado bem, porque acabou. E agora tem que fazer o quê? Trabalhar? É isso, entendeu, gente? Agora começa, agora vamos lá. Legal, anos, quantos anos estudando, Lu? 7 anos estudando nutrição. Estou fazendo propaganda aí, vamos fazer depois, né? 7 anos estudando nutrição. Ok, aí o momento da celebração, poxa. Eu me lembro quando a Grazi formou em psicologia. Propaganda, Grazi, propaganda. Quantos anos você estudou, Grazi? Tu foi uns 9, né? Foi 9? Estou bem de memória hoje. E aquele momento legal. Só que assim,
Daí depois que forma, na verdade é aí que começa o desafio, de conseguir pegar toda aquela informação e transformar isso em profissão, em carreira, em empreendedorismo. Eu estou só dando um exemplo, volta aqui para o texto. Agora Neemias tem a responsabilidade de fazer o povo viver dentro da vontade de Deus, mas vivendo a vida normal. Coloca o texto para nós, eu não vou ler todo, porque, olha gente, eu li todo esse texto, algumas vezes, mas ele é um pouco, tem muito nome nesse texto. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, agora já preste atenção aqui, mas o restante, deitou sorte para trazer 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneciam em outras cidades. Preste atenção, tudo estava funcionando. Eu já vou começar a explicar o texto, para a gente ganhar tempo. Mas como Jerusalém estava naquela situação terrível, miserável, o que o povo fez? Não dá mais para morar em Jerusalém, vamos fazer a nossa vida agora em outro lugar, estão entendendo? Agora Jerusalém está de novo, o culto foi restaurado, a cidade foi restaurada, mas ninguém queria morar em Jerusalém, ninguém mais queria morar em Jerusalém, por causa desse mais de 100 anos de tragédia. E aí Neemias ele faz o seguinte, olha só gente, nós temos que voltar a morar aqui. Então de cada 10, eles iam na sorte. Isso é uma coisa bem interessante, que até a escolha do apóstolo, que substitui o que traiu Judas, também era na sorte. E o povo acreditava muito que aquela sorte, pode ver que em vários salmos vai dizer que o Senhor é a nossa sorte. Então realmente era assim, eles pegavam 10 papelzinhos, puxa aí, pegou, deu Cássio, vai morar em Jerusalém. Os outros 9, daqueles papelzinhos, podem cada um ficar nas suas, mas um tem que voltar, porque Jerusalém tem que ser habitada. Nós temos que voltar ao normal. Até então era aquele empenho, gente de todos os lugares tinha vindo para reconstruir os muros, para proteger a cidade, mas agora precisava que o povo voltasse. O que eu mais tirei desse capítulo 11, é que nós temos que ter o hábito, gente, de levar o reino de Deus com a gente da igreja, porque às vezes a gente pode cair no engano de achar que Deus está aqui. Por exemplo, a santa cidade de Jerusalém, eles chamavam assim, mas não é porque a cidade era santa, é porque o povo que estava lá era o povo de Deus. Se tirar o povo, não fica cidade. É que nem aqui, os tijolos desse lugar não são mais santos que os tijolos do prédio do lado. O que torna isso aqui um lugar especial é o povo de Deus, somos nós. Estão entendendo? E aí o povo bendisse todos os homens. Aí olha só o que aconteceu, que legal, alguns voluntariamente se propuseram, não, eu volto também, olha que legal. E aí versículo 3, e são esses os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, eram 2 tribos, tá? Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Lalel, filhos de Pérez, dos filhos de Pérez. E Maazéias, vocês não querem que eu fique lendo isso aqui para vocês, né gente? Tá? É isso que vai acontecer. Daí eu vou só te pedir nos versículos depois, tá Dani? A gente vai ler, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 versículos do texto, mas eu vou te pedindo aqui.
O grande desafio e o grande aprendizado que eu trouxe para mim e compartilho com vocês hoje é que a obra de Deus na nossa vida, ela tem que continuar acontecendo a partir dos momentos especiais que nós temos na presença de Deus. Talvez Deus falou muito forte no seu coração, você recebe uma palavra, você recebe uma direção, a palavra de Deus fala ao teu coração. Ok, esses momentos são bênçãos, são especiais, mas nós temos que levar a presença de Deus junto com a gente, onde quer que nós estejamos. Isso é bênção, isso é especial, levar Deus junto. Ou seja, onde quer que nós estejamos, Deus tem que estar, e não importa o lugar. Achei bem legal esses dias, a gente estava com um casal que não são cristãos, e do nada a Graça começa a dar um testemunho de uma oração que ela fez, e que Deus tinha respondido. Enquanto ela falava, eu fiquei olhando eles. Tu deu uma evangelizada e nem viu, né? Eu fiquei olhando eles e fiquei, aham. Tipo assim, tá isso aí, como é que fica? Gente, Deus não é um Deus, a gente não tem que orar a Deus somente quando vem a igreja. Afirmar eu não poderia, porque eu não sou onisciente. Mas eu acredito que algumas pessoas talvez vão fazer a sua primeira oração dos últimos dias aqui, dos últimos 3 dias, 5 dias, 7 dias, aqui hoje. Talvez foi o primeiro louvor que você cantou, foi cantado aqui hoje. E eu tenho que te dar uma notícia. A vida no céu vai ser muito cantada. Você pode ver isso no livro de Apocalipse. Então não tem como, gente. A nossa vida, adoração, não é uma música. Adoração é um estilo de vida, é como eu conduzo a minha vida, é como eu levo a minha vida. E agora, depois de todos esses moveres de Deus, o povo tinha que agora entender que as coisas tinham que voltar à sua funcionalidade. Então o que a gente vê no capítulo 11, preste atenção nisso aqui, que é a chave do que eu estou falando. É o reino de Deus sendo levado para a prática do dia a dia. Ou seja, o que a gente aprende da parte de Deus, nós temos que levar para a nossa vida. Para a nossa vida em todas as esferas. Ok? Amém ou não amém? Entenderam isso? Então é levar o reino. Até porque o reino, perguntaram para Jesus, onde está o reino de Deus? Está lá em Lucas 17, 20 e 21. E Jesus disse assim, vocês não vão dizer que o reino de Deus está aqui ou está lá. O reino de Deus não vem com visível aparência. 21. Nem dirão ele aqui ou ele está lá. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. É quando ele governa a nossa vida. Deixa eu só voltar ali no lançar sorte. Eles entendiam o seguinte: se eu fui sorteado, escuta isso aqui, que aqui tem uma aplicação tremenda. Se eu fui sorteado, então essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, que é o princípio do Evangelho, o princípio de Cristo aqui, renúncia. Tá, então eu saio lá da cidade que eu estava bem lá. Coloca Neemias 7,4, a gente já passou por esse texto, mas só para vocês lembrar, e quem não assistiu talvez, olha só, a cidade era espaçosa e grande, mas havia o quê? Pouca gente nela. Está vendo? Precisava vida na cidade, porque não adianta a cidade estar pronta, o culto tinha voltado, a cidade estava restaurada, a injustiça social tinha sido corrigida, mas estava faltando gente. Não tinha mais comércio na cidade. Então o povo ficava o tempo todo fora. Então quando alguém tinha que voltar, nesse caso, gente, quem teve que voltar para Jerusalém era uma renúncia.
para que Jerusalém estivesse habitada. Então ele se lança a sorte para eles, era abrir mão da vontade deles para fazer a vontade de Deus. Porque estar em Jerusalém, eu até escrevi assim, era o caminho mais difícil, porque a cidade estava falida, e as pessoas já tinham construído a sua vida fora, e Deus estava chamando elas para elas voltarem. E um segundo motivo, que daí penso eu, é porque Jerusalém, até hoje, é ou não é alvo de inimigo, gente? Sim ou não? Olha as guerras que a gente ouve até hoje. Até hoje Jerusalém era uma cidade alvo de inimigo. Então tu ir morar em Jerusalém naquele tempo, era você ir morar numa cidade alvo de inimigos. E que não tinha comércio. E que não tinha gente. Não era atrativo morar em Jerusalém. Não era atrativo morar em Jerusalém. Mas Neemias fez o chamamento, e as pessoas entenderam, e é interessante que alguns voluntariamente, como a gente leu, se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, gente, agora falando para as pessoas talvez um pouquinho mais maduras na fé, quantas vezes, eu acredito que como cristãos a gente luta contra o pecado, mas quantas vezes a gente coloca a nossa vontade, e talvez ela não seja pecado, não seja um pecado, mas a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Então esse avivamento espiritual que acontece nos capítulos 8, 9, 10, é tão especial porque é depois desses momentos especiais diante de Deus, de quebrantamento, de arrependimento, que agora um é lançado, eles sorteiam lá, e aquela pessoa vai, os príncipes vão, alguns voluntariamente vão, e aí começa a organização da cidade de Deus, que é Jerusalém, né? E o que seria Jerusalém para nós hoje, você sabe não? A igreja. A Jerusalém de Deus hoje é a igreja, não paredes, a igreja, as pessoas. No versículo 10, Dani, por favor. Dos sacerdotes que foram para Jerusalém, porque eles também estavam fora das cidades. Então, Neemias ele começa a organizar, aí no versículo 18. São 36 versículos, tá? A gente vai ler só alguns. Todos os levitas na cidade santa foram 284, então os levitas. Aqueles que, os sacerdotes eram aqueles que intercediam diante de Deus pelas pessoas. Os levitas eram aqueles que ajudavam a fazer a obra de Deus, o cuidado na casa de Deus. E o versículo 19, ele vai falar dos porteiros. Dos porteiros, por quê? Porque agora tinha porta. E então a cidade tinha porteiros. Olha a organização da cidade, gente. No 21, os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. E o 25, Dani, ele fala das aldeias. Quanto às aldeias que eram fora, com os seus campos, que era onde eles plantavam, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, e em Jecabzeel, o nome brabo, e suas aldeias. Então assim, Neemias não trouxe todo mundo de volta para dentro. Não, alguns têm que ficar nas aldeias, nas plantações. Então, aqui a gente vê alguns cuidados que eu achei bem interessante. Primeiro, o cuidado administrativo da cidade, político e administrativo. Político e administrativo. Posso começar a falar de política ou ainda não está na hora? Eu tenho conversado com pessoas, e não vou usar isso aqui de palanque jamais, mas assim,
nós temos que fazer boas escolhas no nosso voto. Neemias fez uma boa política, porque, eu não gosto de política. Tudo é política, meu povo. Sabe a forma que você arruma os sapatos na sua casa? É a política da sua casa. Sabe como é que funciona a sua empresa? Lá é a política da sua empresa. Tem política na família, tem política na empresa, tem política na igreja. A forma que a gente funciona é a nossa política. E agora a gente está vindo para um período político. E eu acho interessante que Neemias, ele teve esse cuidado político. E eu quero que você tenha o cuidado. Cuidado na sua escolha. E o cuidado administrativo da cidade. Porque às vezes a gente tem uma frase que eu ouvi muito dos cristãos. E confesso para vocês, que de ouvir, o que aconteceu? Eu ouvia, e aí eu também falava. A gente não é assim. A gente ouve tanto que acaba falando. Quantos fracassos na nossa vida, administrativamente falando. Estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Só para sentir vocês aqui. Quantas questões administrativas da nossa vida, a gente disse assim, não foi da vontade de Deus. Não, você não estava pronto. Ou melhor, vou mudar, você não se preparou. Não era de Deus para a minha vida, não, foi a tua incompetência mesmo. Entende? A pessoa foi demitida, porque era chato na empresa mesmo. Quantas coisas nós atrelamos, é muito fácil dizer, e como é que tu vai discutir com alguém que diz, não foi de Deus para a minha vida? Então, tu não vai falar nada, porque vai que não foi mesmo. Mas eu arrisco a dizer que muitas coisas que nós dizemos, que foi o diabo, ou que não era de Deus, na verdade, nós não nos preparamos, nós não buscamos, nós não fomos capazes, porque eu vejo muita capacidade de Neemias. Você vê Neemias organizando uma cidade aqui, gente, não é à toa que ele era o copeiro do rei, num país que ele foi levado como escravo, a família dele foi levada como escravo, e ele se torna copeiro do rei, que era um cargo de importância. Um outro cuidado que eu vejo era o cuidado com a segurança. A prudência, em Provérbios diz que a prudência, ela caminha junto com a sabedoria. A prudência caminha junto com a sabedoria. Esse é um princípio que eu trabalho muito na minha vida, porque eu já fui muito imprudente, saio fazendo. Um dia a gente estava construindo lá na igreja antiga, estava num mutirão, e aí tinha que derrubar uma churrasqueira, que a gente tinha pego mais um espaço da vizinha. A sabedoria habito, não é nem ando junto, está junto, habito com a prudência. Então é um princípio que eu tenho que trabalhar em mim. Já estou muito mais, mas posso ser mais. Aí eu me lembro que um pedreiro disse assim, tinha que tirar aquela laje, aquela churrasqueira que em cima é uma laje, sabe? Aquelas lajes rosa. Ele falou aquilo, gente, eu não vi mais nada além daquela laje. Eu pensei, ela é o meu inimigo. E eu me lembro que era aquela churrasqueira que elas eram feitas assim, sabe? Tijolinho, ele vai encaixando para fazer a chaminé. Eu escalei aquilo, subi no telhado. Quando eu ergo a laje, cai o telhado. Entendeu? Eu
caiu o telhado, caí lá embaixo, caiu o telhado em cima de mim, ainda bati tinha um motor, sei lá que era aquilo caiu na minha cabeça, a caída nem foi tão brabo, foi o troço que caiu na minha cabeça, que já estava embaixo. O que foi aquilo? Imprudência pura, gente. Ai, foi o inimigo que afrouxou o telhado. Foi. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que bota as culpas no diabo. Deus quer te ensinar uma lição. Gente. Sim, Ele queria me ensinar. Seja o quê? Prudente. Mas tu vai subir no telhado e olhar como é que está a estrutura. Como é que você administra a sua vida? Você é daqueles que diz assim, comprou um negócio, como é que vai pagar? Não sei, Deus vai prover, aleluia. Como é que eu vou pagar isso aí? Vai dar certo, pensamento positivo, não paga as contas, gente, estou falando. Já fui positivo e não deu certo. Agora ele sai daquele momento e eu vejo Neemias pensando administrativamente falando, e eu vejo Neemias cuidando da segurança da cidade, para que a cidade esteja segura. Gente, o cristão, ele tem que viver da seguinte maneira: ele tem que colocar o guarda, mas ele tem que confiar que acima do guarda, o Senhor é que é o nosso protetor, amém? Mas ele não deixa de colocar o guarda. É aquela coisa de, eu faço tudo que está ao meu alcance, depois disso, eu coloco diante de, porque daí fugiu, mas faça tudo que está ao seu, você tem feito tudo que está ao teu alcance, aí o resto sim, coloca diante de Deus. Você tem feito natural, depois confia, ou clama, ou ora pelo sobre. Olha, a própria palavra diz, sobre o. Então faz o natural, que aí o sobre não depende de nós. Neemias, eu vejo a dependência dele de Deus o tempo todo, mas eu vejo também o tempo todo, Neemias, ele pensando o funcionamento da cidade. Quando ele diz que a cidade tem que ser povoada, ele está pensando na economia e no comércio. Nós temos que voltar a fazer Jerusalém funcionar. Eu vejo que houve um cuidado especial de Neemias com o culto e com a adoração. Porque, gente, o que aconteceu? Como não tinha mais o templo, não tinha mais o culto, não tinham mais dízimos e ofertas, o que os sacerdotes foram fazer? O que eles foram fazer? Sacerdotes, levitas, servidores do templo, o que vocês acham que eles foram fazer? Fala para mim. Foram fazer o quê? Trabalhar. Eles foram para os campos. Neemias, ele resgata isso. No capítulo 10, que a gente estudou anteriormente, eles dizem, nós vamos dizimar e ofertar. Eles dizem, só lê o capítulo 10. Para quê? Para que a obra de Deus não pare. Acredite, gente, para isso aqui acontecer, pessoas trabalham intensamente aqui durante a semana. E essas pessoas vivem do quê? De oração? Não, da contribuição de todos nós. Neemias, ele teve um cuidado muito grande em trazer os levitas de volta, em trazer os sacerdotes de volta, em trazer os servidores do templo de volta, porque existem pessoas, gente, que são chamadas para viverem a vida servindo a Deus. Existem dois tipos de pessoas no reino de Deus. Escuta isso aqui. Existem dois tipos de pessoas no reino. As pessoas que entendem um chamado e elas entregam a vida para servirem a Deus. E lembra que quando elas servem a Deus, na verdade elas servem as pessoas. E existem as pessoas que são levantadas por Deus
que devem viver para manter a obra de Deus. E é só esses dois tipos de pessoa. Ou você se levanta para fazer a obra de Deus, ou você é uma pessoa chamada por Deus para manter a obra de Deus. Porque senão a obra de Deus para. Deixa eu compartilhar, posso compartilhar com vocês. Nós precisávamos de mais homens e mulheres aqui servindo a Deus. Mas vai pagar como? Nós não somos aquela igreja que faz o que Neemias fez. Aliás, não foi Neemias, foi o próprio povo que disse, né? Mas ou que eu queria que o povo aqui dissesse, não, nós vamos fazer um papel aqui, assinar em cartório, que nós vamos dizimar e ofertar. Pode contar com a gente, porque aqui a gente nunca sabe com o que pode contar. E não estou reclamando, está tudo bem, deu certo até hoje. Só que a gente gostaria de fazer mais, e poderíamos fazer mais. Só que eu confesso para vocês algo muito particular meu. Eu fazia as coisas, muitas vezes esperando que nós como comunidade, e eu me lembro que eu dizia muitas vezes assim, essa igreja aqui não está no meu nome, está escrito lá no estatuto, Igreja do Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está sim no estatuto do MBCV, Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer dizer, não é minha, nem do apóstolo, nem é nossa, é de Jesus, é nossa. E às vezes a gente fazia as coisas aqui, eu fazia, e um pouco dos cabelos que eu não tenho, eu ia cair igual, tá? Não vamos também criar mas um pouco caiu, porque eu não sabia às vezes como é que nós ia pagar as contas. Neemias organizou isso, e disse, vai ter os sacerdotes, vai ter os levitas, vai ter os servidores do templo. E eu digo, pensando nesse texto, olhando esse texto, eu escrevi aqui, hoje a obra de Deus precisa urgentemente de mais pessoas com um chamado para a obra de Deus, mas também precisa de mais pessoas que entendem, que vão viver para também manter a obra de Deus. Porque uma coisa sem a outra não funciona. Para encerrar, o reino de Deus então deve fazer parte de tudo na nossa vida. Nós temos que pensar o reino de Deus em tudo. E entender o nosso papel no reino. Como que eu entendo isso, Cássio? Bem fácil. Eu não estou dizendo, eu gosto sempre de usar essa expressão. Tem coisas que não são fáceis, mas são simples. O que eu vou dizer aqui agora não é fácil, mas é simples. Exemplo. Como que eu faço para entender melhor o meu papel no reino? Busque mais a Deus. Porque quanto mais você conhecer a Deus, mais Ele vai te mostrar o seu papel no reino. E mais Ele vai te mostrar como você pode levar esse reino para fora da igreja. E mais o Espírito Santo vai te mostrar como você deve gerir o reino na sua vida. Renúncias que você deve fazer, direções que você deve tomar, escolhas que você deve fazer. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu estou em comunhão e intimidade com Deus, mais isso vai ficando claro para mim. Então nós temos que viver para Deus. E a nossa vida e as nossas escolhas devem refletir a luz de Deus onde quer que nós estejamos. Em Mateus 5,16, Jesus disse aos discípulos, assim brilhe a vossa luz, preste atenção, diante dos homens. Está vendo que é fora? Para que vejam as vossas o quê? E glorifiquem ao Pai. Sabe aquela coisa, de novo, não é fácil isso aqui, mas é simples.
Aquela coisa de alguém dizer graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela vida do fulano. Graças a Deus pela vida da ciclana. Pelas obras. Pela luz. Que a gente deve emitir onde quer que a gente esteja. Em qualquer circunstância, gente. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, e a carta escrita que disse Paulo. Paulo disse: eu sou uma carta escrita. Uma carta escrita para que todos possam ler. E dizer graças a Deus pela nossa vida. Amém? Neemias, ele sai de todo aquele tempo, e que tempo precioso, gente. Quem conseguiu viver tudo isso que a gente tem ensinado aqui, vivenciar, ou talvez imaginar o que Neemias e o povo estavam vivendo, acabou a celebração, acabou, agora acabou, falta 2 capítulos ainda, mas acabou, agora estão indo para essa questão prática. Viver o Evangelho, viver aquilo que eles estavam aprendendo, ir para a prática, ir para a prática. Um dos motivos dos porteiros é, por exemplo, para que em sábado ninguém mais negociasse nas portas da cidade. No capítulo 10 eles dizem isso. Nós não vamos mais trabalhar no sábado. O sábado vai ser um dia santo ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam pensando só financeiramente, trabalhavam 7 dias da semana, não tinha descanso. Descanso, gente, eu fico pensando sobre o descanso. Porque eu também era aceleradão. Hoje para mim o descanso é um pilar na vida. Eu penso muito no descanso. Porque a gente olha para a palavra de Deus, eu não acredito que Deus cansa, tá? Mas Ele nos trouxe isso como um princípio de vida, que ao 7, depois que Deus fez tudo, no 7º dia Ele fez o quê? Poxa, se Deus descansou, você acha que é uma máquina? E daí tem gente que no 7º dia corta a grama, limpa a casa, passa a roupa. O que mais faz no 7º dia? Fala para mim. Gente, nada contra, eu sei que tudo isso tem que ser feito, tá bom? Mas exige um pouco menos de si. E lembra que você precisa. Foi estabelecido como uma regra, eles descansarem. E inclusive nesse dia de descanso também era um dia de buscarem a Deus. Qual que seria o nosso dia de descanso hoje? Domingo. Mas se não der para ser domingo, que seja sábado. E se não der para ser sábado, que seja segunda. Olha para a pessoa que está do seu lado. E agora eu sei que é chato, mas eu quero que você fale. E pergunta para ela, será que você não tem que descansar um pouquinho mais? O que ela acha? Pergunta, o que ela acha? O que tu acha? Ela precisa descansar mais ou não? Oh, gostaram? O pessoal está cansado ou está bem descansado? Tá, deu, gente. Deu? Olha aqui para mim de novo. Estou ficando com ciúme agora. Vocês entenderam, gente, que aquilo que a gente vive aqui na igreja, o nosso grande desafio é levar isso para a nossa prática de vida. Nosso grande desafio é levar para a prática de vida. E organizar a nossa vida. Fazer uma boa gestão da vida, uma boa gestão do tempo. Ser prudente. Ter cuidado com a segurança. Ele traz as pessoas por economia e comércio, quer dizer, a vida profissional. E o cuidado com o culto.
eu olho para esse capítulo 11 e vejo o cuidado de Neemias. Se você ler todo ele, você vai ver, tem muitos nomes ali, mas de quem foi fazer o quê? Mas esse cuidado de Neemias em todas as áreas. Se tem uma coisa que eu aprendi no MBCV, e às vezes a igreja, ela ensina muito, ela fala muito da espiritualidade, e está tudo certo, porque a igreja foi criada por Deus para falar da espiritualidade. Só que eu acredito que descansar é espiritual, porque senão Deus não tinha ensinado o descanso. Jesus ensinou que quando a gente vai construir uma torre, o que a gente tem que fazer antes? Lembra? Sentar aí, calcular se tem condições de fazer a torre. Para a gente ir à guerra, é para a gente pensar antes se dá conta de guerrear, senão manda uma bandeira de paz. Então a gente vê na própria Jesus falando, de várias formas, a Bíblia, ela nos fala desses cuidados que nós temos que ter na vida. Poxa, a Bíblia fala, eu não sei se já existia, que forma que era antigamente, mas a Bíblia fala, isso aqui não é mandamento, mas é conselho, não seja fiador. Por que tu vai tirar a cama debaixo de ti mesmo? Provérbios diz, o que ele está querendo dizer? Porque a pessoa que assina, eu não sou contra assinar de fiador, tá? Já precisei de fiador. Mas o que acontece com o fiador? Ele está dizendo o seguinte, o fiador diz o seguinte, se ele não pagar, o que o fiador está dizendo? Então assim, se ele não pagar, você nem pode reclamar. Ah, mas eu vou ter que vender a minha cama. Talvez sim. Ó, não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. O que o fiador está dizendo? Se ele não pagar, eu pago. Pois, se não tens com o que pagar, como que arriscas perder a cama debaixo de ti? Ah, Dani, tu está online comigo aqui hoje. Vocês estão vendo, gente? Isso aqui é um mandamento? Não, mas é um conselho de sabedoria. Isso aqui não é a gestão? Sim ou não? Então, só para resumir tudo que eu falei, eu vejo que Neemias, para mim foi a grande marca desse capítulo 11 é esse. Eles saem de todos aqueles momentos incríveis, desafiadores, mas incríveis. E agora Neemias diz, tá, nós temos que voltar a funcionar. Deixa eu te perguntar, tua vida está funcionando? Teu casamento está funcionando? Tuas finanças estão funcionando? Tua saúde está funcionando? Alguns estão cansados aqui. Entende? Você e sua família estão seguros, que a gente vê segurança aqui, de Neemias. E o principal, tua vida com Deus, teu culto está funcionando. Eu não estou perguntando se você vem à igreja, é diferente. Eu posso vir à igreja e assim como eu entrei, a pergunta é, a tua vida com Deus está funcionando? Que Neemias fez a parte espiritual funcionar. Vamos colocar de pé, eu passei do horário. Ou melhor, não vou dizer se, né? Mas as áreas que não estão funcionando bem na nossa vida, elas precisam serem revistas, elas precisam serem avaliadas, elas precisam serem pensadas. Não adianta assim, Deus sabe. Não, Deus, a área é essa. É essa. Você vai colocar dinheiro, eu vou jejuar por essa área, por exemplo. Então a área é essa, eu vou orar e eu vou jejuar. Eu vou buscar a ajuda de Deus, mas eu também vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Eu vou fazer a minha parte, confiando e tendo a certeza de que Deus sempre faz a parte dele. Daquilo que a gente vive aqui para fora, como está a nossa vida? Temos conseguido levar esse reino, levar esse evangelho para fora? Será que as pessoas podem dizer, graças a Deus pela nossa vida? Será que há justiça?
Será que há paz onde nós estamos? Há alegria? Há vida abundante? Há satisfação? Há amor? Tem dinheiro? É bem reflexivo. Neemias disse: Jerusalém tem que funcionar. O culto foi uma bênção, os muros estão reconstruídos, as portas fechadas, mas Jerusalém tem que funcionar. A vida espiritual tem que funcionar. E as demais áreas também. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado porque a palavra do Senhor, ela sempre se apresenta para nós como uma luz, como uma lâmpada para os nossos pés, como uma luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ela nos corrige, porque o Senhor corrige a todo aquele a quem o Senhor ama. A Tua palavra, ela orienta, a Tua palavra aconselha, a Tua palavra instrui. Nós somos gratos pela Tua palavra nessa noite. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos dê essa ajuda, a começar na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu tempo. Que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, das famílias que aqui estão. Que a graça do Senhor e a Tua presença, Espírito Santo, seja a ajuda, para que nós possamos tornar a nossa vida funcional em cada uma das áreas. Que o Senhor nessa noite nos mostre. Eu creio que o Senhor tem mostrado a várias pessoas aqui qual é a área da vida que está disfuncional. E que o Senhor nos dê coragem, como aquelas pessoas que eram sorteadas e aqueles que voluntariamente disseram: nós vamos para Jerusalém. Que o Senhor nos dê coragem de ajustar, de nos mover para ajustar aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida, Pai. Que a Tua graça seja sobre nós, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanhe a cada dia dessa semana, e em especial sobre cada decisão que cada um está tomando. Em Teu nome, Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém.